Bom dia, pessoal. Espero que seja, como eu disse, né, o tranquilo, o máximo tranquilo possível. Pessoal, vamos terminar, na verdade, essa parte dinâmica 1. Eu estou enviando para vocês o roteiro, os exercícios, aula de polias e algumas dicas sobre elevadores. E a gente termina tudo isso, então siga o roteiro, façam o que eu estou pedindo lá. Com certeza vai dar certo, tá? Fiquem tranquilos. Então, pessoal, o exercício 3, tá certo? Da nossa aula, das aulas de 1 a 5, dinâmica 1, né? A página aí é 11 de vocês, trata sobre blocos. Bem simples, né? Só para trabalhar blocos e força, né, de contato, no caso aqui, para ação e reação. Tranquilo? Então, aqui não existe atrito, não existe nada, então bem tranquilo, bem fácil, vamos fazer sem estresse. Então diz assim, ó, tá? Eu tenho dois blocos, um bloco A e um bloco B, massas de 2 kg e 4 kg. Em A eu vou aplicar uma força F1 de 25 newtons, em B uma força F2 de 7 newtons, certo? Tudo horizontal, então como disse, não existe atrito, tá? Então, na verdade, ele vai pedir para a gente aí 3 itens, ele pede para determinar a aceleração do conjunto, a força resultante em A e a força que A exerce em B. Então, primeira coisa importante é o seguinte, ó, apesar daqui não ser, na verdade, a gente não vai utilizar, certo? Lembre assim, pessoal, sempre que tem campo gravitacional, tem massa, tem força-peso. Então, aqui eu vou chamar de peso de B, certo? E aqui, obviamente, P de A. Você fala, mas aqui eu não vou usar, né? Concordo, certo? Não vou ter movimento nessa direção vertical, porque obviamente, né, ó, se tem contato, certo? Tem reação, então aqui, ó, para reação. Então eu tenho uma normal aplicada no piso e o piso responde, né, aplicando uma força de reação no corpo B. A mesma coisa para A. E qual é a vantagem aqui? Como eu disse, como não tem, né, não vai ter movimento na vertical, essas forças obviamente têm que se anular. Mas por que isso é importante para a gente ir exercitando agora? Porque daqui a pouco vai aparecer, né, ou aparecendo exercícios com atrito, e aí essas coisas passam a ser importantes. Então, já coloca aí, certo? Ninguém vai perder muito tempo por isso, não. Outra coisa, pessoal, ó, aqui nós temos um contato, então é óbvio que vai existir uma força trocada entre A e B. A vai empurrar B, assim como B vai empurrar A, certo? Outra coisa, apesar de haver, ó, força aplicada em A e em B, certo? Como tem um único contato entre A e B, vai ter uma única força, um único par ação e reação. Resultado dessas duas? Resultado dessas duas, mas um único par ação e reação. Tranquilo? Então vamos lá agora o que nós esperamos, certo? Não tem atrito, que esse conjunto se mova. Então eu vou aqui agora, pessoal, começar a completar a figura, ó. Vou imaginar que exista uma aceleração, já que ele pede, na direção do sentido da força maior. Isso é verdade sempre? Não, certo? Mas como eu costumo dizer em aula, foda-se, certo? Se não tiver esse sentido, no momento em que a gente descobrir a aceleração, certo? Ela vai aparecer um sinal negativo lá na aceleração, a gente sabe que eu estou calculando a intensidade, então ela não pode ser negativa. Aquele sinal negativo só vai indicar que eu escolhi o sentido contrário. Então, sem problema nenhum, é só ir lá e trocar. Meninos, nós sabemos também, ó, que força resultante é massa vezes aceleração. Então, o que eu disse? Ó, resultante, força e aceleração, esses dois vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido, porque massa é sempre uma quantia positiva. Então, aqui na figura, ó, força resultante. Tranquilo? Completa a figura, muito legal, com as massas, não tem atrito, com as forças, com a aceleração, com a resultante. Agora sim, eu posso tentar responder o que ele quer. Então, um dos itens era a aceleração do conjunto, essa aceleração total. Então, olha comigo, ó. Esse conjunto vai se mover como um todo, certo?
Então o que eu tinha dito para vocês? Eu vou trabalhar com isso como um todo. Dá para separar os corpos, né? Determinar as forças e determinar a aceleração? Sim, também dá. Eu vou trabalhar como um conjunto todo. Então, ó, a força resultante, certo? No conjunto, a intensidade dela, vou chamar de total, é a massa total vezes a aceleração do conjunto. Força resultante, olha aqui pessoal, ó, certo? No sentido de quem? Para a direita, então é F1 menos F2, certo? Massa total é a soma da massa de A mais a massa de B, a aceleração do conjunto é o que eu quero. Então aqui é muito simples, né? Isso vale 25, isto vale 7, a massa de A 2, isso 4, a aceleração. Isso dá 18, 6 a aceleração então 18 por 6, ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí bem simplesinho, bem fácil. Duvido que vocês errem isso aqui em prova vestibular. Tranquilo? Joia? Muito bom. Tá. O item B pede a força resultante no corpo A. Então não importa se seja no A, no B ou no C, força resultante em qualquer corpo é a massa dele vezes a aceleração com que ele está submetido. Que nesse caso é a aceleração do conjunto. Então a força resultante em a massa de A é 2, a aceleração é 3, 6 newtons a unidade de força. Então também muito tranquilo, muito fácil, certo? Se eu quisesse a resultante em B, massa de B vezes aceleração. O item C talvez seja o mais legal, né? A força, a intensidade da força que A exerce em B. Então, pessoal, uma figurinha bem simplesinha aqui, ó. Lembrando que esses corpos estão, né, em contato, eu só vou separar aqui, né, para deixar claro as forças que, certo? Atua em um, atua em outro. Então aqui eu já tenho F1, aqui eu já tenho F2. Então ó, eu tenho um contato. Então, aqui ó, eu tenho contato. Se eu tenho contato, eu tenho paração e reação. Então como é que vai ficar aqui ó? Aqui ó, eu tenho a força. Então ó, é A empurrando B. Como eu tenho aqui uma reação de B, B empurrando A, certo? Se eu quero a força que A aplique B, tá? Lembrando que tanto faz a chave FBA, porque a intensidade, se isso é paração e reação, é a mesma, as forças são diferentes, esse vetor não é igual a esse, mas a intensidade sim, certo? Mas se eu isolar o corpo B, certo? Então, ó, isolando o B, vocês têm F2, cuja intensidade é 7, a força que A vai aplicar em B, a aceleração, portanto, a resultante. Só que agora em B. Então, ó, para determinar, a força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. Quanto vale a força resultante em B? Então, ó, aqui, ó, mesma direção, mesmo sentido. Então, FAB menos, sentido contrário, a massa de B, que no caso é 4, a aceleração. Então, FAB, 12 mais 7, portanto, 19 minutos. Então, pessoal, muito simples, muito fácil. Então, ó, o que eu queria que vocês entendessem, não adianta, ó, não interessa, eu poderia colocar aqui, ó, 30 forças para cada lado, não? Se eu tenho um contato, eu tenho uma troca, um paração e reação. É óbvio que essas forças serão resultado da aplicação dessa e dessa, mas se eu tenho um contato, uma única força. Esse exercício só, espero que tenham entendido. Muito tranquilo, muito fácil para vocês. Abraço.